Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo sobre o regulamento aduaneiro esquematizado. No dia de hoje falaremos sobre regimes aduaneiros especiais, mais especificamente o drawback. Então é a nossa parte 3 sobre o tópico de regimes aduaneiros especiais. Aqui é o professor Luiz Miranda, que você sabe que tem um compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar a sua preparação e de vez em quando também uns vídeos sobre assuntos teóricos importantes para ajudar no seu desenvolvimento, na sua eloquência, na sua preparação inclusive para provas discursivas. Vamos então ao que interessa, amigos e amigas. No regulamento aduaneiro, que corresponde ao Decreto 6759 de 2009, nós temos o livro 4, que fala dos regimes aduaneiros especiais e dos regimes aplicados em áreas especiais. Dentro do livro 4, nós temos o título 1, que fala dos regimes aduaneiros especiais, vai do artigo 307 até o artigo 503. No título 1, por sua vez, ele está subdividido em capítulos. O capítulo 1 fala das disposições preliminares. Capítulo 2, do trânsito aduaneiro. Capítulo 3, admissão temporária. Capítulo 4, admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. Capítulo 5, do drawback. Capítulo 6, interposto aduaneiro. O 7 fala do RECOF. O 8, do RECOM. Capítulo 9, exportação temporária. Capítulo 10, exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. No 11, nós temos o REPETRO. No 12, o REPEX. Capítulo 13, o reporto. Capítulo 14, loja franca. Capítulo 15, depósito especial. Capítulo 16, depósito afiançado. Capítulo 17, o depósito alfandegado certificado. E o capítulo 18 fala do depósito franco. Então, bastante itens aí relativos a regimes aduaneiros especiais. E o que veremos hoje, amigos e amigas? Hoje nós veremos o capítulo 5, drawback, artigo 383 até o artigo 403. Os itens que estão riscados aqui não são porque eles deixam de ser importantes, muito pelo contrário, é que nós já publicamos vídeos que falam desses assuntos aqui. Então confira lá no nosso canal os vídeos anteriores da playlist. Beleza? Sem mais enrolações, vamos ao princípio. Seção 1 fala das disposições preliminares do drawback, vai do artigo 383 até o artigo 384b. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação e pode ser aplicado nas seguintes modalidades. Então, pegadinha clássica é falar que drawback é benefício fiscal. Não é benefício fiscal, ele é considerado o quê? Incentivo à exportação. Essa é a primeira pegadinha que vocês têm que ficar atentos, tá bom? Modalidades do drawback. Suspensão. Permite a suspensão do pagamento do IPI, do imposto de importação, do IPI na importação, do PIS importação, da COFINS, do PIS normal, da COFINS normal, da contribuição para o PIS na importação e da COFINS importação, tudo na importação, de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado. Então, você suspende todos esses tributos aí quando você está importando ou adquirindo no mercado interno itens que vão ser posteriormente fazer parte de uma mercadoria que vai ser exportada. Esse é a filosofia do drawback. Então, no caso da isenção, você permite a isenção do imposto de importação e a redução a zero do IPI, da contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da contribuição para o PIS importação e da COFINS importação na importação, de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno de mercadoria equivalente empregada ou consumida na industrialização de produtos exportados. Então a grande diferença aqui, nesse caso você tem a suspensão e aqui você tem a isenção. Por fim, a terceira grande modalidade é a restituição. Permite a restituição total ou parcial dos tributos pagos na importação de mercadoria exportada após o beneficiamento ou utilizado na fabricação, complementação ou acondicionamento de outro exportado. Então, nesse caso aí você tem uma atuação antes, de você fazer a exportação, então você suspende os tributos ou isenta os tributos antes da exportação, e no caso da restituição já ocorreu a exportação, e aí você restitui parcialmente ou totalmente os tributos em questão. Beleza? Essa é a grande diferença das três modalidades. Para os efeitos do disposto sobre o drawback isenção, considera-se como equivalente a mercadoria nacional ou estrangeira de mesma espécie, qualidade e quantidade daquela anteriormente adquirida no mercado interno,
ou importada sem a fruição do benefício. Beleza? Então, você tem aqui o critério de equivalência. Os tratamentos referidos nos casos de drawback, suspensão e isenção não alcançam as hipóteses previstas aí no inciso 4 a 9 do caput do artigo 3º da Lei 10.637 de 2002, no inciso 3 a 9 do caput do artigo 3º da Lei número 10.833 de 2003 e nos incisos 3 a 5 do caput do artigo 15 da Lei número 10.865 de 2004. Então, você tem algumas situações em que não se aplica o drawback, suspensão e isenção. Apenas a pessoa jurídica habilitada pela Secretaria de Comércio Exterior poderá efetuar operações relativas a drawback, suspensão e isenção. Então vejam aí, uma pegadinha clássica, né? Outra pegadinha. Drawback, suspensão e isenção, quem que autoriza? Secretaria do Comércio Exterior. A Receita Federal e a SESEX vão disciplinar em ato conjunto o disposto em relação a drawback, suspensão e isenção. Os atos concessórios de drawback poderão ser deferidos a critérios da SESEX, levando-se em conta a agregação de valor e resultado da operação. A comprovação do regime poderá ser realizada com base no fluxo físico por meio de comparação entre os volumes de importação e aquisição no mercado interno em relação ao volume exportado, considerada ainda a variação cambial das moedas de negociação. Receita Federal e a SESEX disciplinarão em ato conjunto o aqui disposto. Beleza. A concessão do regime na modalidade de suspensão é de competência da SESEX, devendo ser efetivada em cada caso por meio do Siscomex. Então, quem autoriza o drawback suspensão? É a Receita Federal? Não, é a SESEX, cuidado. A concessão do regime será feita com base nos registros e nas informações prestadas no Siscomex pelo interessado, conforme estabelecido pela SESEX. Registro informatizado de concessão do regime equivale para todos os efeitos legais ao ato concessório de drawback. Para o desembaraço aduaneiro da mercadoria ser admitido no regime, será exigido o termo de responsabilidade na forma disciplinada em ato normativo da Receita Federal. Quando constar do ato concessório do regime a exigência de prestação de garantia, esta só alcançará o valor dos tributos suspensos e será reduzida à medida que forem comprovadas as exportações. O drawback suspensão aplica-se também à importação de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno do que? De mercadorias para emprego em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto a ser exportado. Por empresas denominadas fabricantes intermediários, para industrialização de produto intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais exportadoras, para emprego ou consumo na industrialização de produto final destinado à exportação. O regime de drawback na modalidade de suspensão poderá ainda ser concedido à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação no país, de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira ou ainda pelo BNDES com recursos captados no exterior. Para fins de aplicação do aqui disposto, considera-se licitação internacional aquela promovida tanto por pessoas jurídicas de direito público como por pessoas jurídicas de direito privado do setor público e do setor privado. Na licitação internacional em questão, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado do setor público deverão observar as normas e procedimentos previstos na legislação específica. E as pessoas jurídicas de direito privado do setor privado deverão observar as normas e procedimentos das entidades financiadoras. Na ausência de normas e procedimentos específicos das entidades financiadoras, as pessoas jurídicas de direito privado do setor privado observarão o disposto no Decreto 6702 de 2008. Continuamos falando do drawback suspensão, né? Veja, é bem detalhado. O regime de drawback na modalidade de suspensão poderá ser concedido e comprovado a critério da SESEX com base unicamente na análise dos fluxos financeiros das importações e exportações, bem como da compatibilidade entre as mercadorias a serem importadas e aquelas a exportar. O prazo de vigência do regime será de 1 ano, admitida uma única prorrogação por igual período, salvo nos casos de importação de mercadorias destinadas à produção de bens de capital de longos ciclos de fabricação, quando o prazo máximo será de 5 anos, sendo que os prazos terão como termo final fixado para o cumprimento do compromisso de exportação assumido na concessão do regime. As mercadorias utilizadas no regime na modalidade de suspensão deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas, sendo que o excedente de mercadorias produzidas em relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório poderá ser consumido no mercado interno somente após o pagamento dos tributos suspensos, dos correspondentes insumos ou dos produtos importados, com os acréscimos legais devidos.
As mercadorias admitidas no regime que no todo ou em parte deixarem de ser empregadas no processo produtivo dos bens, conforme estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregados em desacordo com este, ficam sujeitos aos seguintes procedimentos. No caso de inadimplemento do compromisso de exportar, até 30 dias do prazo fixado para exportação, devolução ao exterior, destruição sob controle aduaneiro às expensas do interessado, destinação para consumo das mercadorias remanescentes com acréscimo dos tributos suspensos e dos acréscimos, com pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos, e entrega à Fazenda Nacional livres de quaisquer despesas e ônus, desde que a autoridade aduaneira concorde em recebê-las. No caso de renúncia à aplicação do regime, adoção, no momento de renúncia, de um dos procedimentos previstos no item acima. No caso de descumprimento de outras condições previstas no ato concessório, requerimento de regularização junto ao órgão concedente a critério deste. Então, veja que no caso de não cumprir o combinado, existem aí várias consequências que vão ser aplicadas. A SESEX poderá estabelecer condições e requisitos específicos para a concessão do regime, inclusive a apresentação de cronograma de exportações. Na hipótese de descumprimento das condições e dos requisitos estabelecidos, o regime poderá deixar de ser concedido das importações subsequentes até o atendimento das exigências. A RFB e a SESEX poderão, no âmbito de suas competências, editar atos normativos para a implementação do disposto nesta seção do drawback suspensão. Vamos falar agora do drawback isenção, meus amigos e minhas amigas. A concessão do regime na modalidade de isenção é de competência da SESEX, devendo o interessado comprovar o atendimento das requisitos e condições para a utilização do regime. Então, meus amigos e minhas amigas, drawback suspensão nós já vimos, SESEX. Drawback isenção, vamos ver agora, também é a SESEX o responsável. Pegadinhas clássicas, querer dizer que, por exemplo, a Receita Federal é responsável pelo drawback suspensão ou isenção. Né? A Receita Federal não é responsável por conceder, ela fiscaliza, né, as importações, mas a concessão, a autorização é dada pela SESEX. Ok? O beneficiário do drawback na modalidade de isenção poderá optar pela importação ou pela aquisição no mercado interno da mercadoria equivalente, de forma combinada ou não, considerada a quantidade total adquirida ou importada com pagamento de tributos. O drawback na modalidade de isenção aplica-se também à importação, de forma combinada ou não, com a aquisição no mercado interno de mercadoria equivalente. A empregado em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já exportado. Para industrialização de produto intermediário fornecido diretamente à empresa industrial exportadora e empregado ou consumido na industrialização de produto final já exportado. O regime será concedido mediante ato concessório do qual constarão. Estou falando do drawback isenção, tá? Valor e especificação da mercadoria exportada, especificação e classificação fiscal na LCM das mercadorias a serem importadas ou adquiridas no mercado interno, com as quantidades e valores respectivos estabelecidos com base na mercadoria exportada, valor unitário da mercadoria importada ou adquirida no mercado interno, empregado ou consumido na industrialização de produto exportado ou nas outras atividades permitidas ao amparo do regime. A SESEX poderá estabelecer outros requisitos que devam constar no ato concessório. O ato concessório poderá ter caráter normativo ou específico quanto ao produto ou ao produto e à empresa, aplicando-se sem nova consulta à SESEX as exportações futuras, observadas em todos os casos as demais exigências deste capítulo. Beleza? A SESEX poderá, independentemente de solicitação, expedir atos para possibilitar a inclusão de produtos no regime. No caso de ato endereçado a determinada empresa, esta se obriga a comunicar à SESEX as alterações do rendimento do processo de produção e do preço da mercadoria importada ou adquirida no mercado interno, que signifiquem modificações de mais de 5% da quantidade e valor de cada material importado por unidade de produto exportado. A SESEX procederá periodicamente à atualização das relações importação e exportação, constante dos atos normativos ou específicos que expedir para produto ou produtos, e, atendendo aos interesses da economia nacional, poderá suspender a aplicação de atos concessórios normativos ou específicos. Receita Federal e a SESEX estabelecerão, no âmbito de suas competências, atos normativos para a implementação do disposto nessa seção. E agora o drawback restituição. A concessão do regime na modalidade de restituição é de competência da Receita Federal e poderá abranger, total ou parcialmente, os tributos pagos na importação de mercadoria exportada ou após o beneficiamento ou utilizado na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada. Então, amigos e amigas, resumo. Suspensão e isenção, drawback, suspensão e drawback isenção, SESEX. Drawback, restituição, Receita Federal. Beleza? Então você não cai mais de pegadinha.
Para usufruir do regime, o interessado deverá comprovar a exportação de produto em cujo beneficiamento, fabricação, movimentação ou acondicionamento tenham sido utilizadas as mercadorias importadas. Então, você importou mercadoria, você pagou os tributos, né? E aí você usou essa mercadoria num novo produto e exportou esse produto. Pode pedir restituição? Pode, né? Se você fizer a devida comprovação, né? A restituição do valor correspondente aos tributos poderá ser feita mediante crédito fiscal a ser utilizado em qualquer importação posterior. Isso é muito útil, né? Você não precisa ficar restituindo, né, o dinheiro, depositando. Você pode deixar lá um crédito. Aí, quando nas próximas importações você abate do imposto a pagar. Isso é mais prático em alguns casos, né? Na modalidade de restituição, o regime será aplicado pela unidade aduaneira que jurisdiciona o estabelecimento produtor, atendidas as normas estabelecidas pela Receita Federal para reconhecimento do direito creditório. A utilização do regime especial de drawback será registrada no documento comprobatório de exportação. Na concessão do regime, serão desprezados os subprodutos e os resíduos não exportados quando seu montante não exceder a 5% do valor do produto exportado. Estamos falando das disposições finais aqui, tá? Na hipótese de mercadoria isenta do imposto de importação cuja alíquota seja zero, poderá ser concedido o regime relativamente aos demais tributos devidos na importação. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação no regime de drawback, na modalidade de suspensão ou isenção, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por outras mercadorias equivalentes importadas ou adquiridas sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes. A aplicação do acima disposto fica condicionada à edição de ato normativo específico conjunto da Receita Federal e da SESEX. As controvérsias relativas aos atos concessórios do regime de drawback serão dirimidas pela Receita Federal e pela SESEX no âmbito de suas competências. E eu queria mencionar para vocês a importância, né, de vocês estudarem a portaria SESEX número 44 de 2020, que ela tem muito mais informações do que está no regulamento aduaneiro. O que ela tem, essa portaria? É relativamente nova. Ela dispõe sobre o regime aduaneiro especial de drawback e altera a portaria SESEX número 23 de 2011, que dispõe sobre operações de comércio exterior. Antes, o drawback estava dentro da portaria 23 de 2011. Agora, você tem foi muito inteligente da SESEX, né? Parabéns aí a SESEX, fez uma portaria específica sobre drawback, suspensão e isenção, meus amigos e minhas amigas. Talvez aí no futuro, quando nós criarmos uma área de membros, né, a gente pode fazer vídeos aí sobre portarias específicas aí, quando a gente vai aprofundar o conhecimento da legislação aduaneira. É uma boa abordagem, beleza? Então, isso aí, sugestão do professor para quem quer se aprofundar, porque algumas questões mais difíceis podem ser resolvidas mais facilmente se você tiver acesso se você tiver lido e estudado a portaria SESEX. Beleza? Sessão que vocês adoram, a sessão caiu na prova. Vamos repassar aí os concursos que já foram feitos e quais as questões de drawback que vale a pena vocês reverem. Concurso novíssimo, acabou de ser publicado no canal aí, faz uns 2-3 dias. Publiquei a questão de analista tributário da Receita Federal, concurso de 2023, tinha uma questão de drawback, olha só a questão. Nos termos do que dispõe o Decreto-Lei 37 de 66, regulamento aduaneiro do Decreto 6759 de 2009, são 3 modalidades clássicas de drawback, ao saber, suspensão, isenção e restituição. Em relação ao tema, assinale a afirmativa correta. Então, uma questão clássica de drawback, quer que você saiba quem comanda quem, né? Suspensão, isenção e restituição. Como você é um aluno, uma aluna inteligente, prestou atenção no vídeo, você sabe que o gabarito é a letra B, que diz que a modalidade de suspensão e isenção são autorizadas pela SESEX mediante a emissão de ato concessório. Como eu já tinha falado no vídeo, né? Enfatizado as pegadinhas. É batata, pegadinha clássica sempre cai, tanto que caiu no último concurso. Beleza? Então, quem estava atento às pegadinhas garantiu o ponto da prova. Concurso de auditor fiscal de 2012, teve uma questão de drawback, né? Na verdade é sobre regimes aduaneiros e tinha duas assertivas sobre, uma assertiva sobre drawback. O regime aduaneiro especial drawback, objetivo de desonerar de tributos os insumos utilizados na produção de bens destinados à exportação, é uma questão aqui negativa. A letra C ela está correta, então ela não é o gabarito dessa questão aqui. Essa questão estava buscando a opção errada. Em analista tributário de 2012, tivemos 2 questões de drawback. Uma que fala dos regimes aduaneiros especiais, nós tivemos aí 2 assertivas,
relativas a drawback. Letra D diz que o regime de drawback não é considerado incentivo à exportação. E a concessão do regime de drawback na modalidade de suspensão é de competência da Secretaria da Receita Federal. Os dois estão errados. E a letra E é a pegadinha clássica, né? Querer dizer que a Receita Federal, por exemplo, é responsável pela suspensão ou pela isenção, né? Então você tem que memorizar. Isenção e suspensão, SESEX. Restituição, Receita Federal. E aqui que eu falei, a primeira pegadinha do incentivo à exportação. É sim um incentivo à exportação. Sobre a segunda questão daquela prova, sobre os regimes aduaneiros especiais e regimes aduaneiros de aplicados em especiais, assinar a opção correta, mais uma questão negativa. A letra D dizia que a concessão do regime de drawback na modalidade de restituição é de competência da Secretaria da Receita Federal. Beleza, até aí tudo certo. Poderá abranger total ou parcialmente os tributos pagos da importação de mercadoria exportada após beneficiamento ou utilizada na fabricação, complementação ou condicionamento de outra exportada. Perfeita, a letra D está certinha, a letra D estando certinha, não era o gabarito dessa questão aqui. Concurso de auditor fiscal de 2003, tivemos 3 questões de drawback. Assinar-lhe a opção correta, aí nós temos a letra E que fala sobre drawback. O benefício do drawback pode ser concedido para produtos utilizados no cultivo de frutas e de algodão ou na criação de peixes de camarões, frangos e suínos destinados à exportação já exportados. Errado, errado, errado. Aí tem uma pegadinha aqui, né? Tem a ver com a questão de destinados à exportação ou já exportados, né? Mas não vou entrar no detalhe porque essa questão está devidamente comentada lá no nosso canal. Outra questão, financiamento concedido por instituição financeira internacional do qual o Brasil participa pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com recursos captados no exterior destinados à fabricação no país de máquinas e equipamentos para serem fornecidos no mercado interno em decorrência de licitação internacional, tem por objetivo prover recursos financeiros para o quê? Aí temos a letra D e a letra E. Importação sob regime de drawback, suspensão de máquinas, de matérias-primas, produtos intermediários e componentes necessários à fabricação no país de máquinas e equipamentos a serem fornecidos internamente nas condições descritas no texto acima. E a letra E, importação sob o regime de drawback, suspensão de matérias-primas, produtos semi-elaborados ou acabados, empregados na fabricação de bens destinados à pesquisa e lava de jazidas de petróleo e gás natural a serem fornecidos a empresas nacionais contratantes desse serviço. Essa está errada e a letra D de dado era o gabarito da questão. Beleza? Veja só. A terceira questão. Com relação aos incentivos fiscais à exportação no Brasil, é correto afirmar que a letra E diz que o regime aduaneiro especial de drawback, consistido no incentivo à exportação de produtos fabricados no mercado interno, visa desonerar o industrial e exportador do IPI e demais tributos incidentes na exportação dos produtos finais discriminados nos respectivos dados concessórios. Tinha uma pegadinha, né? Não é com a desoneração na exportação, é na importação, né? É uma pegadinha maldosa que muita gente boa acaba caindo. Beleza? Auditor Fiscal de 2002, o segundo concurso daquele ano, teve uma questão. Considerando que o regime especial do drawback, uma das suas modalidades, é suspensivo de tributação, identifique nas opções abaixo aquela que corresponde ao despacho aduaneiro a ele aplicável na importação. Questão muito boa, meus amigos e minhas amigas. Qual que é o tipo de despacho aduaneiro de importação quando você está pleiteando o drawback, né? Você tem o ato concessório da SESEX, né? Estou falando de suspensão, né? Regime suspensivo. Aí você vai fazer a importação daquele item com o benefício do drawback. O que você vai fazer? Fazer um despacho aduaneiro comum para consumo. É uma pegadinha clássica. As pessoas pensam que existe um despacho para drawback, uma série de... Não, você faz um despacho comum. É isso. Auditor Fiscal de 2000 teve 2 questões. O regime aduaneiro especial de drawback, modalidade de isenção, pode ser conseguido nas seguintes operações especiais de drawback. Aí nós temos o gabarito letra A, intermediário, para embarcação e para reposição de matéria-prima nacional. Aí faz falta o conhecimento da portaria SESEX, né? Esse tipo de informação é bem detalhado, você não encontra diretamente no regulamento aduaneiro, você tem que dar uma aprofundada aí na portaria 44 de 2020. Aqui foi alterada, né? Porque houve mudança na legislação, assinar a opção correta a respeito do drawback restituição. Restituição do valor correspondente aos tributos poderá ser feita mediante crédito fiscal ser utilizado em qualquer importação posterior. Isso está lá durante o vídeo, a gente ressaltou esse ponto.
Auditor fiscal de 98, foram 3 questões. Pelo regime aduaneiro brasileiro, os seguintes produtos não podem ser aplicados estímulo de drawback. Qual é que não pode? A toda mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de produto exportado ou exportado. A toda mercadoria é o erro, né? Porque aquelas embalagens, puramente embalagem, você não tem benefício de drawback. Agora, aquela embalagem que modifica a característica da mercadoria, né, dá um outro caráter, aí sim você pode ter o benefício. Agora, caixa simples de papelão, sinto muito, não vai ter benefício de drawback. Beleza? Não se pode fazer a respeito do drawback a seguinte afirmação. Qual é a que não pode? O drawback está relacionado com o ato de exportação. Muita polêmica, né? Muita polêmica. Esse foi o gabarito da questão. Por que muita polêmica? Porque é uma questão negativa, né? Não se pode fazer a respeito do drawback a seguinte afirmação. Né? Não se pode falar a seguinte afirmação. Né? É polêmica aqui. Né? O correto é pensar o seguinte: o drawback, no princípio, ele está relacionado com uma importação. Né? Você está importando alguma coisa com suspensão ou isenção de tributos para depois exportar. Né? Então, no futuro você tem uma exportação. Né? Então, esse tipo de questão é muito polêmico. Sobre o regime aduaneiro especial drawback, é correto afirmar-se que consiste na suspensão, restituição e isenção do recolhimento de taxas e impostos incidentes sobre a importação de mercadorias utilizadas na industrialização ou condicionamento de produtos exportados ou exportar. Analista tributária de 98, no regime especial drawback, no caso de inadimplemento do compromisso de exportar as mercadorias que em todo ou em parte deixarem de ser empregadas no processo produtivo de bens no prazo de 30 dias da expiração do prazo para exportar, poderão ser a opção do beneficiário destinadas para o consumo interno, destruídas, devolvidas ao exterior, entregues à Fazenda Nacional ou transferidas para outro regime especial. Analista tributária de 97, a suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada ao beneficiamento, após o beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada é inerente ao quê? Ao regime de drawback. Essa é uma questão boa. Gostei dessa questão. Auditor fiscal de setembro de 94, teve uma questão. Escolha a resposta correta. O regime aduaneiro especial de drawback não pode ser concedido a mercadoria destinada a mera embalagem ou condicionamento de produtos estrangeiros destinados à reexportação. A mera embalagem é você colocar uma caixinha de papelão aí, né? Realmente não dá. Agora, se a embalagem for algo diferente, que modifica, cria valor na mercadoria, aí sim você pode ter o benefício do drawback. Em março de 94, o auditor fiscal também teve uma questão. O regime aduaneiro especial de drawback na modalidade de isenção de tributos beneficia a mercadoria com ou sem similar nacional, importada em quantidade equivalente a utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação e acondicionamento de produto já exportado. Beleza. Auditor fiscal de 89, teve uma questão. Drawback é um regime aduaneiro especial que faz o quê? Que permite a isenção dos tributos exigíveis na importação de mercadorias a serem exportadas após o beneficiamento ou destinadas à fabricação, complementação ou acondicionamento de outros a serem exportadas. Ajudante despachante aduaneiro 2012, houve 2 questões. Assinale a opção abaixo que corresponde à aplicação de modalidade de regime especial de drawback. Importação de matéria-prima com isenção para compensar matéria-prima importada anteriormente com tributos pagos e utilizar em produto que foi exportado na mesma quantidade e qualidade. Beleza. Em relação aos regimes aduaneiros especiais, assinale a afirmação correta. Aí já temos uma afirmação sobre drawback. No drawback, os bens ficam sujeitos ao pagamento do imposto de importação, IPI, PIS, PASEP e COFINS, pagos proporcionalmente ao prazo de sua permanência no país em relação à sua vida útil. As diferenças entre os tributos recolhidos através dessa proporcionalidade e o total que seria devido no regime comum de importação ficam com o pagamento suspenso e esses valores suspensos ficam consignados em um termo de responsabilidade. Errado, né? Tudo isso está descrevendo a admissão temporária para utilização econômica, né? Ajudante despachante aduaneiro 2014, tivemos 2 questões. Sobre o regime aduaneiro especial drawback, é correto afirmar que ó a pegadinha, o regime drawback incentiva a importação, incentiva a exportação. Teve gente boa que caiu aqui na pegadinha, hein?
Regime de drawback, quando aplicado na modalidade de isenção, permite a isenção do imposto de importação, redução a zero do IPI, da contribuição para o PIS, da COFINS, contribuição para o PIS de importação e COFINS de importação, na importação, de forma combinada ou não, com a aquisição no mercado interno, de mercadoria equivalente a empregada ou consumido na industrialização de produto exportado. Perfeito, a definição certinha aqui do drawback, isenção. Com relação ao licenciamento das importações brasileiras, é correto afirmar, isso aí você vai, conhecimento você tem na portaria CSEX 23 de 2011 e na de 44 de 2020. Você precisa saber isso, estão sujeitos a licenciamento não automático as importações de produtos relacionados no modo de tratamento administrativo do Siscomex, onde estão indicados os órgãos responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático do produto. Na verdade, aqui tinha que ter marcado aqui também, estão sujeitos a licenciamento não automático as importações efetuadas ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback. Na verdade, é licenciamento automático, a letra B. Né? O que eu deveria ter marcado aqui era a letra B, que tem a ver com drawback, tá bom? Então, quando você tem drawback, você precisa de licenciamento automático de importação. ADA 2017, 4 questões em relação ao regime aduaneiro especial de drawback, assinale a opção correta. O prazo de vigência da mandado de suspensão é de 1 ano, admitida uma única prorrogação por igual período, salvo nos casos de importação de mercadorias destinadas à produção de bens de capital de longo ciclo de fabricação, quando o prazo máximo será de 5 anos, beleza. Assinar as assertivas abaixo a respeito do regime de drawback e no final assinar a opção correta. Correto, 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 errado e errado. Né? Então, 1, 3 e 5 estão corretas. Em relação ao tratamento administrativo das importações, assinar a opção correta. Aqui, ó, estão dispensadas de licenciamento as operações de importação efetuadas ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback. Eu falei numa questão anterior que precisa de licenciamento automático. Então, está errada a letra C. Aqui, ó, o sistema administrativo das importações brasileiras compreende as modalidades de importações dispensadas de licenciamento, importações sujeitas a licenciamento automático, importações sujeitas a licenciamento não automático. Estão sujeitas a licenciamento não automático as importações efetuadas nas seguintes situações relacionadas a seguir, exceto efetuadas ao regime aduaneiro especial de drawback. Por que é o gabarito está errado? Porque regime aduaneiro especial de drawback é licenciamento automático. E aqui está perguntando licenciamento não automático. Boa questão para consolidar o conhecimento. Você não vai errar mais, né? Falou de licenciamento automático, você lembra do quê? De drawback. Beleza. ADA 2018, 2 questões. Quanto aos regimes aduaneiros especiais, assinale a opção correta. O drawback é a modalidade de regime aduaneiro especial que se aplica às mercadorias que ingressam no território do país por tempo determinado que são destinadas à realização de eventos artísticos, científicos e culturais, envolvendo em tal caso a suspensão total dos tributos exigíveis. Erradíssimo, né? Isso aí é a descrição do quê? Isso, admissão temporária. Quanto ao tratamento administrativo das importações previsto na portaria CSEC 23 de 2011, nas operações abaixo estão sujeitas a licenciamento não automático, exceto as efetuadas ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback em qualquer hipótese. Então, por quê? Regime aduaneiro especial de drawback é licenciamento automático. Veja que a pegadinha caiu em 2 concursos diferentes, hein? E com isso nós encerramos a nossa apresentação. Agradeço muito a atenção de todos, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e de vez em quando esses vídeos mais longos envolvendo temas específicos teóricos que ajudam a sua preparação, principalmente do lado de provas discursivas. Beleza? Então é isso aí. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e valeu, pessoal!